Olá, galera! Eu sou a professora Viviane Azevedo e na aula de hoje nós vamos falar sobre polinômios. Bom, pessoal, um polinômio é toda expressão algébrica composta por monômios ou pela soma deles. Então, aqui nós podemos ver uma generalização de um polinômio. P de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a zero, x elevado a zero. A n menos 1, a 1, a 0, eles representam os coeficientes desse polinômio, ou seja, eles vão sair e ali vão entrar números. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro, p de x é igual a 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 2. É um polinômio que a gente representou pela letra P. O segundo exemplo, nós temos ali representado pela letra Q. E o terceiro exemplo está sendo representado pela letra L. Então, reparem que a letra é só para nomear esse polinômio, tá? Então, ele não vai fazer muita diferença. Você pode representar por qualquer letra do nosso alfabeto. Grau de um polinômio. O grau é o valor da maior potência de x do polinômio. A gente vai representar o grau por GR da letra que você está designando esse polinômio. Então, se você chamar de P, GR de P. Se você chamar de Q, GR de Q. E assim sucessivamente. Exemplos. Polinômio A de x. A maior potência de x desse polinômio é 6. Então, o grau desse polinômio, GR de A, vai ser igual a 6. No segundo exemplo, a maior potência de x que nós temos é o 5. Então, o grau do polinômio vai ser 5. Valor numérico do polinômio, ou então raiz do polinômio. O valor numérico de um polinômio é quando você substitui o x do polinômio por um número. E a raiz é quando você faz essa substituição e o resultado dá zero. Quando você faz essa substituição, o resultado dá zero, a gente diz que esse valor que foi substituído, que você substituiu o x, é de fato a raiz do seu polinômio. Vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro polinômio, a gente vai substituir o x por 3. É um valor aleatório, tá? O problema vai te especificar por quanto você vai ter que substituir. Então, fazendo o p de 3, trocamos aí todos os x por 3, efetuamos os cálculos e vamos obter que o p de 3 é igual a 86. Não deu zero. Então, nós vamos dizer que o 3 não é raiz desse polinômio. Já no segundo exemplo, ele pede para substituir no lugar do x o menos 1. Efetuando todos os cálculos, nós vamos encontrar que o q de menos 1 vai dar zero. Logo, podemos afirmar que o menos 1 vai ser a raiz desse polinômio q de x. Então, nem sempre você vai substituir um valor que vai dar zero. Quando der zero, esse valor que você substituiu é a raiz. Se não der zero, ok, é só um valor numérico do polinômio quando x for aquele número substituído. Polinômio nulo. Polinômio é chamado de nulo quando todos os coeficientes dele são nulos, ou seja, são iguais a zero. Vejamos aqui um exemplo. Determine os valores de A, B, C e D para que o polinômio P de x seja identicamente nulo. Você pode chamar ele de polinômio nulo ou polinômio identicamente nulo. O que a gente vai fazer? Vai pegar cada coeficiente, o coeficiente do x ao cubo, o coeficiente do x ao quadrado, o do x, o coeficiente que é chamado de termo independente, porque não acompanha a variável x, e vai igualar a zero. Então, vai ficar assim, A menos 2 é igual a zero, resolvendo essa equaçãozinha, A igual a 2. 2b vai ser igual a zero, resolvendo, temos b igual a zero. 2c mais 4 é igual a zero, resolvendo, nós temos 2c igual a menos 4, c vai ser igual a menos 2. d menos 1 é igual a zero, resolvendo, nós temos d igual a 1. Bom, identidade agora de polinômios. Quando você tem dois polinômios de mesmo grau
e os coeficientes são iguais, né, são correspondentes, nós dizemos que esses polinômios são iguais, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, nós temos dois polinômios aqui. Vou chamar esse primeiro polinômio de P de x e o segundo polinômio de Q de x. Reparem que eles têm o mesmo grau. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar cada coeficiente correspondente e vai igualar. Então, quem é o coeficiente do x ao quadrado no polinômio P de x é o a. Quem é o coeficiente do x ao quadrado do polinômio Q de x é o 3. Então, eles são iguais. Agora, quem é o coeficiente do x no polinômio P de x? É o menos 4. O coeficiente do x no polinômio Q de x é o c menos 1. Então, c menos 1 é igual a menos 4, logo, c vai ser igual a menos 3. E o termo independente, que aí nós temos no polinômio P de x, o b menos 3. E no polinômio Q de x, nós temos o 5. Então, b menos 3 é igual a 5. O b vai ser igual a 8. Ok? Então, nós encontramos aí os valores de a, b e c, de acordo com o que foi pedido. Vamos falar agora sobre as operações com polinômios. Então, a gente vai começar falando sobre a adição e a subtração, que a forma de se resolver é basicamente a mesma. Então, eu coloquei aqui 3 tópicos para resumir o que você tem que fazer. Primeiro, você vai eliminar os parênteses, caso tenha, realizando o jogo de sinal. Em segundo, você vai reduzir os termos semelhantes. Que são os termos semelhantes? Aqueles que têm o monômio de mesmo grau. Então, se for x ao quadrado com x ao quadrado, x ao cubo com x ao cubo, e assim sucessivamente. Depois, você vai fazer o quê? Você vai ordenar de forma decrescente de acordo com a potência. Então, para não ficar aquela bagunça, primeiro vem o x ao quadrado, depois vem o x à quinta, depois um x à sétima, você vai fazer a ordenação desses elementos, colocando eles em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, nós vamos somar com menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Então, o primeiro passo, nós vamos eliminar os parênteses. Eliminando os parênteses, nós vamos ter aí, ó, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Então, agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Vamos começar aí com menos 2x ao quadrado. Repare que não tem outro termo com x ao quadrado, então nós vamos apenas repeti-lo. 5x junto com 2x vai dar 7x. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. E o 3x ao cubo, menos 3x ao cubo, não tem também nenhum outro semelhante. Então, você vai apenas repeti-lo. E por último, o que você vai fazer? Você vai ordenar esses elementos. Então, vai ficar da seguinte forma. Menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 7x menos 3. Então, dessa forma, você realizou uma adição. Do mesmo jeito, você vai realizar a subtração, só tomando cuidado. Caso ali, antes do parênteses, tenha um sinal de menos, ele vai modificar o sinal de todos os elementos que estão no parênteses. Já na multiplicação, para a gente efetuar uma multiplicação de um polinômio por um polinômio, você vai fazer a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. X menos 1 vezes x ao quadrado mais 2x menos 1. Nós vamos pegar cada termo do primeiro polinômio e multiplicar por cada termo do segundo polinômio. E vamos pegar, que a gente fez o x por x ao quadrado, x por 2x e o x por menos 6. Tem que tomar cuidado com o sinal que está na frente do termo acompanha essa multiplicação. E o menos 1 a mesma coisa. Então, resolvendo aí, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes 2x, x vezes menos 6, tá? No caso aí, eu já coloquei o menos na frente. Você pode colocar, ou se quisesse colocar entre parênteses, tanto faz. E depois com o menos 1 vezes x ao quadrado, menos 1 vezes 2x e menos 1 vezes menos 6. Efetuando essas multiplicações, nós vamos ter
x ao cubo mais 2x ao quadrado, menos 6x, menos x ao quadrado, menos 2x mais 6. E agora, o mesmo processo lá da adição e da subtração. Você vai reduzir os termos semelhantes. Então, reduzindo os termos semelhantes, e você já pode também colocar em ordem, né? É mais prático se você já tiver aí uma boa habilidade em perceber, né? Você já faz essa redução colocando em ordem. Então, vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado menos 8x mais 6. Agora, antes da gente falar sobre a divisão, nós vamos relembrar o teorema fundamental ali da divisão, né? Quando você tem uma divisão, você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. E aí nós temos esse teorema fundamental que diz o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. No caso, você usa isso para fazer aquela prova real que você fazia quando aprendeu a fazer a divisão. E a gente vai utilizar isso aqui na divisão de polinômios. Vamos ver aqui, ó. Você tem um polinômio f de x, ele vai ser igual a um polinômio g de x vezes o q de x mais o r de x. Né? O dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E uma coisa importante é o seguinte, que o grau do polinômio, que vai ser o grau do resto, né, vai ser sempre menor que o grau do divisor. Tá? O resto vai ser sempre menor que o grau do divisor. O grau do resto menor que o divisor. Ou o resto vai ser zero. Então, vão ser duas ocasiões que vão poder ocorrer. Ou o grau do polinômio que sobrou no resto vai ser menor que o do divisor, ou esse polinômio vai ser nulo, tá? Então, aqui, ó, o f de x é o dividendo, o g de x é o divisor, o q de x é o quociente, o r de x é o resto. Só que, ao invés de só números, vocês terão aí polinômios. Então, o primeiro método de divisão que a gente vai ver agora é o método da chave. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer um passo a passo para vocês entenderem muito bem. Nós temos o exemplo aqui, 4x ao cubo menos x ao quadrado, menos x mais 2 dividido por x mais 1. Então, ó, a gente vai começar fazendo aqui a divisão, dividindo o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. 4x ao cubo dividido por x vai dar 4x ao quadrado. Então, você vai montar ali o seu esquema de divisão, normalmente como você já conhece, e fazer esse primeiro passo. Logo após isso, você vai multiplicar o resultado dessa divisão por todo o divisor, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó, 4x ao quadrado, você vai multiplicar por x. Isso vai dar 4x ao cubo. 4x ao quadrado multiplicado por 1, você vai ter 4x ao quadrado. Então, você vai escrever esse resultado embaixo aí do seu dividendo. Depois que você fizer isso, você vai subtrair o dividendo que você encontrou com esse resultado. Fazendo essa subtração, você vai, né, cortar aí o primeiro termo, 4x ao cubo com 4x ao cubo, vai dar zero. Menos x ao quadrado com menos 4x ao quadrado vai dar menos 5x ao quadrado. E o restante, que você não tem com quem juntar, você vai apenas repetir. Agora, você vai fazer o mesmo processo, só que com o resultado que você obteve ali. Então, você vai pegar menos 5x ao quadrado e vai dividir pelo primeiro termo ali do seu divisor. Então, menos 5x ao quadrado dividido por x vai dar menos 5x. Feito isso, você vai repetir aquele processo. Você vai pegar esse resultado agora, que é o menos 5x, e vai multiplicar por cada termo do seu divisor. Então, menos 5x vezes x, menos 5x ao quadrado. Menos 5x vezes 1, menos 5x. E vai fazer novamente essa subtração. Então, os primeiros termos vão dar zero. Menos x com menos 5x vai dar menos x mais 5x, resultado 4x. E o mais 2 você vai substituir. Você vai repetir, quer dizer. Novamente, feito isso, você vai dividir
enquanto for possível, né, enquanto o grau for maior ou igual ao grau do divisor, você vai fazer esse mesmo processo. Então, dividindo aí 4x por x, você encontra 4. E aí você vai repetir esse processo, multiplicando 4 por cada termo ali do seu divisor. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. E vai fazer novamente essa subtração. 4x menos 4x dá 0. 2 menos 4 menos 2. Ou seja, aqui nós temos o seguinte. Quando dividimos 4x ao cubo por menos x ao quadrado menos x mais 2 por x mais 1, o quociente é 4x ao quadrado menos 5x mais 4 e o resto menos 2. Ok? Então, esse é o método da chave. Na divisão, a gente tem dois teoremas importantes que nós vamos falar aqui agora. O primeiro teorema é o teorema do resto, que diz o seguinte. O resto da divisão de um polinômio, qualquer polinômio por x menos a, é igual à raiz da equação x menos a. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Calcule o resto da divisão de p de x, que é igual a x ao quadrado mais 5x menos 1, por b de x igual a x mais 1. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a raiz desse polinômio b de x. Então, achando essa raiz desse divisor, nós vamos encontrar x mais 1 igual a 0. Para achar a raiz de qualquer equação de primeiro de segundo grau, é só igualar a 0. X mais 1 é igual a 0, então x vai ser igual a menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Substituir o x agora, né, pelo teorema do resto, como disse. O resto da divisão vai ser igual ao valor numérico desse polinômio, quando você substituir aí a raiz, né, desse divisor. Então, substituindo aí o por menos 1, nós vamos encontrar, né, que o p de menos 1 vai ser igual a menos 5. Então, se você for fazer essa divisão, né, depois eu vou deixar aí a tarefa para vocês fazerem esse teste. Faça a divisão pelo método da chave. Você vai encontrar o mesmo resto que nós encontramos aqui fazendo pelo teorema do resto, tá? É um teorema para te ajudar, para te facilitar em alguns exercícios, que você não precisa achar o quociente e precisa achar apenas o resto. Então, portanto, o resto da divisão de x ao quadrado mais 5x menos 1 por x mais 1 é menos 5. O próximo teorema é o teorema de D'Alembert, que diz o seguinte: um polinômio p de x é divisível por x menos a se e somente se o a é a raiz de p de x. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Verifique se p de x é divisível por b de x. Então, nós vamos verificar se o a, que a gente já sabe quem é o a, é a raiz desse nosso polinômio, se ele é a raiz desse polinômio p de x. Se for, é porque um polinômio é divisível pelo outro. Se não for a raiz, é porque esse polinômio não é divisível. Então, vamos ver aqui, ó. O a vai ser igual a menos 2, por aquele mesmo método que a gente fez anteriormente. Pega o x mais 2 igual a 0, igualou, você encontra x igual a menos 2. Então, se o x vale menos 2, então a gente vai substituir o a por menos 2. Então, vamos verificar se o p de a vai ser igual a 0, ok? Então, substituindo aí o p de menos 2, nós vamos encontrar como resposta que o p de menos 2 é igual a menos 22, ou seja, não deu 0. Se não deu 0, galera, quer dizer que não é a raiz desse polinômio p de x. Logo, pelo teorema de D'Alembert, a gente pode dizer que p de x não é divisível por b de x. Tá ok? Então, é uma ferramenta para você utilizar quando ele não quer saber o resultado da divisão, só quer saber se é divisível ou não. Ok? Para a gente fechar, a gente vai falar agora sobre o dispositivo de Briot-Ruffini. Para você fazer uma divisão utilizando esse dispositivo, é fundamental que o polinômio que você está fazendo a divisão, que no caso o polinômio que é o divisor,
seja na forma x mais a ou x menos a, para que esse dispositivo dê certo, tá? Então, ele deve ser de primeiro grau, um binômio de primeiro grau, para que esse dispositivo seja eficiente. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou dividir o polinômio 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 5 pelo polinômio x mais 1. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos desenhar dois segmentos de reta, um na horizontal e um na vertical, nesse formato. Em segundo, a gente vai fazer o quê? Vai encontrar a raiz do divisor, aquele mesmo formato que a gente fez lá nos teoremas. Pega o x mais 1 igual a 0, nós encontramos a raiz, que é menos 1. Vamos colocar essa raiz nesse primeiro espaço aí, antes da vertical. E após a vertical, nós vamos escrever os coeficientes do nosso polinômio. Então, vamos voltar aqui, ó. Quais são os coeficientes do nosso polinômio p de x? 3, 2, 1 e 5. Foram os coeficientes que a gente escreveu aí após o menos 1. Vamos repetir o primeiro coeficiente embaixo, que é o 3, para a gente agora começar o processo do dispositivo de Briot-Ruffini. Então, vamos lá. A gente vai pegar esse 3, multiplicar pelo menos 1, ok? Que é a raiz do divisor. E vai somar o próximo coeficiente. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 2 vai dar menos 1. Esse resultado você vai escrever aí na parte de baixo da horizontal. Pega o menos 1 e repete o mesmo processo. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Vai somar o próximo coeficiente, que é 1. Então, o resultado é 2. Vai escrever aí na parte de baixo da linha horizontal. Repete o processo. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 5 dá 3. Escreve aí na parte de baixo da horizontal. Você vai fazer esse processo até chegar ao último coeficiente. Chegou ao último coeficiente, parou. E agora nós vamos interpretar esse processo. Bom, após analisar esses 3 passos, nós vamos analisar o que o algoritmo está nos fornecendo aí. Então, na parte superior da linha horizontal e à direita da linha vertical, nós temos os coeficientes do polinômio, né? Então, o polinômio é esse aí, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 5. É o que a gente já havia falado. O número menos 1 é a raiz do divisor. Então, o divisor já tem definido, que é o x mais 1. Por fim, o quociente pode ser encontrado com os números localizados abaixo da linha horizontal, sendo o último número o resto da divisão. Então, o último número que a gente encontrou, que foi o 3, ele é o resto da nossa divisão. Então, R de x vai ser igual a 3. E quem vai ser o quociente? Vamos lembrar aqui, o grau do dividendo é 3, que é um polinômio, né, que o maior expoente, né, era o 3, então o grau é 3. E o grau do divisor é o quê? 1. Portanto, o grau do quociente vai ser sempre o grau do dividendo menos o grau do divisor. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Assim, o quociente, então, tem que ser de grau 2. Então, a gente vai pegar os valores que a gente obteve ali embaixo, que é o 3, o menos 1 e o 2. E a gente vai montar esse polinômio aí, que é o quociente. Então, o polinômio do quociente é 3x ao quadrado menos 1x mais 2, que é o mesmo que 3x ao quadrado menos x mais 2. Ok? Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula e tenham entendido. Um beijão e tchau, tchau!